Oremos. Pai, muito obrigado, porque, ó Pai, nunca nessa igreja passou nada desapercebido. Aleluia. Ninguém sai desse lugar enganado. Tu sempre mostra, tu sempre fala, tu sempre dá direcionamento. O Senhor nunca deixou nada lá mais. Muito obrigado, Senhor. Agora estamos lendo a tua palavra e precisamos ouvir a tua voz através dela. Fala aos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 25, versículo 31. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se farás castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E nos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de uma amêndoa na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs, com as suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espiritadores, os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos esses utensílios. Podem sentar. Eu já peguei nesse texto, né? Mas Deus quer falar conosco nesse texto. Nós acabamos de ler e você se atentou na quantidade de detalhe que Deus mandou colocar no castiçal. A quantidade de detalhe que Deus fez colocar maçã, cana, amêndoas, formato. A quantidade de detalhes que eram necessários para ter nesses castiçais. E sabe, nós lemos aqui, né, nós acabamos de ler aqui, que tem que ser, né, tudo será de uma só peça, ou seja, não pode ter emenda, não podia ter solda, não podia ter nada, ou seja, era uma peça de ouro muito grande, né? Era uma peça de ouro muito grande, e ela tinha que ser talhada, ela tinha que ser trabalhada sem ter emenda. Ele não podia fazer uma parte do castiçal, aí depois fazer outra parte, e depois fazer outra parte, para depois emendar tudo. Não! O castiçal, ele tinha que ter feito tudo de uma só peça. Tinha que ser sem emenda. Tinha que ser tudo de uma vez só. E aí você para pensar o trabalho que deu isso. Porque o castiçal era grande. O trabalho que deu isso. Você imagina, né, o artífice, o homem responsável por fazer isso, ele tendo que talhar essas amêndoas. Tu imagina ele tendo que talhar as flores. Tu imagina o cuidado. Tu imagina, né, as coisas pequenas que tinham que ser talhadas, que tinham que ser detalhadas. Tu imagina isso.
E essa era a ordem de Deus para que se fizesse o candelabro. E para que isso? O candelabro era o utensílio que era responsável para iluminar o templo. O templo, ele tinha alguns castiçais, e esses castiçais, eles iluminavam o templo. E a Bíblia vai falar que o sacerdote tinha um sacerdote especial para deixar esses candelabros acesos. Porque como é que se acendeu o candelabro? Com azeite. Com azeite. Então, para o fogo ficar aceso, tinha um sacerdote que ele era designado a ficar atento para não deixar o azeite acabar, para que o fogo não viesse a apagar. Aí nós vemos aquele versículo famoso que muitos gostam de falar: o fogo arderá continuamente no altar. Qual é o contexto desse fogo arderá continuamente no altar? O contexto é esse. É o candelabro que tinha que ficar aceso continuamente. E aí o sacerdote era responsável por isso. Não poderia se apagar. Essa era a função do candelabro. Essa era a utilidade do candelabro. Sabe, certa feita Deus, ele tocava, né, no nosso coração, ele falava, né, que nós somos esse candelabro. E aí nós precisamos entender que, como candelabro que somos, nós precisamos deixar Deus trabalhar. Porque muitos, quando a gente chega na igreja, quando a gente começa a caminhar, nós não somos candelabros. Nós somos uma peça bruta de ouro batido, uma peça sem forma, uma peça até valiosa, porque o ouro vale muito. Nós até somos valiosos, mas nós não temos utilidade, porque não temos forma. Porque nós não fomos trabalhados ainda por Deus. Então, nós somos uma peça valiosa sem ter utilidade nenhuma. E aí começa o artífice, que é Deus, a trabalhar em nós. E aí que está o problema. Sabe por quê? Porque nós temos que suportar as marteladas do artífice, nele talhando a gente, para a gente ser o candelabro na casa dele. Nós temos que suportar, porque vai sair pedaço de nós, vai machucar, vai doer, muitas vezes vai fazer ele chorar. Por quê? Porque o artífice está martelando, o artífice está com a talhadeira quebrando, o artífice ele está fazendo o trabalho de criar um candelabro através de nós. E aí acontece que muitos não aguentam, irmão. Muitos não aguentam, né? A gente, às vezes, fica triste, a gente vê os irmãos, vê, né? Eu, sinceramente, eu estava vendo Deus trabalhando na vida do irmão da Catherine. Eu estava vendo Deus trabalhando na vida do irmão, estava vendo. Deus estava trabalhando. Ele estava até mais leve, estava trabalhando na vida dele. Só quem não aguentou a martelada, infelizmente não aguentou. Deus até abriu porta de emprego para ele. Até porta de emprego Deus abriu para ele. E o que aconteceu? Quando ele recebe o primeiro salário, vai gastar tudo em droga. Quando ele recebe o primeiro salário, ele se enfia na favela e não sai mais. Ou seja, não estava suportando o trabalho.
trabalhar de Deus. Ele não suportou. Porque qual é o trabalhar de Deus? O trabalhar de Deus na vida dele é resistir. A Bíblia fala que resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Qual era o trabalhar dele? O trabalhar dele doía muito. Era machucado. Porque você tem que conseguir vencer o vício. Você tem que conseguir vencer não ir. Isso é duro. Isso é complicado. Isso não é fácil. É esse o trabalhar de Deus, né? É esse o trabalhar das marteladas de Deus que machuca. Quando a pessoa gosta de beber um álcool, um chopp, uma cerveja, e a pessoa passa a não poder mais fazer isso. Quando a pessoa gosta de ir para um pagode, e a pessoa não vai mais fazer isso. Quando a pessoa gosta, né, de ter um relacionamento extraconjugal, de trair a esposa, o marido, e não vai poder mais fazer isso. São as marteladas de Deus transformando alguém que não tem forma, alguém que tem muito valor, mas não tem utilidade nenhuma. E nós não podemos sair da presença de Deus sem Ele talhar na nossa vida, irmão. Não podemos sair. Não adianta Deus começar a fazer os pés do castiçal e quando chegar para fazer mais acima, eu ir embora. Eu não estou um castiçal. Eu estou uma obra inacabada. Eu continuo uma obra sem utilidade. Tem gente que Deus até começa a fazer. Tem gente que Deus até está quase chegando, mas a pessoa vai e se entrega. Porque é muita dor, porque é muita luta. E nós temos que entender, irmão. Nós temos que entender muita coisa. Tem gente que pensa que vai chegar para a igreja e da noite para o dia as coisas vão mudar porque eles seguem Jesus. Entenda uma coisa, irmão. Deus tem que trabalhar em nós. Primeira coisa, Ele tem que trabalhar em nós. E a segunda coisa, a pessoa passa uma vida toda plantando o que é errado. A Bíblia fala que nós temos a lei da colheita, do plantio da colheita. Tudo que você plantar, você vai colher. Plantou, colheu. Com Deus é assim. Com Deus é assim. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. O pessoal pensa assim, ó, eu plantei tudo de errado. Agora, se tem Jesus, esse plantio vai ficar para trás e eu vou começar a plantar coisa nova. Não é assim, não. Tu vai começar a plantar coisa nova hoje, mas tu vai ficar colhendo muito tempo aquilo que tu plantou lá atrás. Deus. Porque a lei da Deus não falou que você vem para Jesus, você parou de colher o que você plantou lá atrás, não, irmão. A pessoa matou, roubou, está na cadeia. Aceitei Jesus, agora você na cadeia, vai nada, vai pagar. Vai ficar lá pagando lá. Por quê? Porque plantou, vai colher. Deus. E às vezes a pessoa entra para a igreja, pensa assim, agora acabou meus problemas, agora eu vou ser uma nova pessoa, vou realmente, vou ser uma nova pessoa, e começa a plantar o que presta. Começa a plantar o que Deus determina que a gente venha plantar. Nem que seja, como a Bíblia fala, o próprio Senhor fala o quê? Aquele que semeia boa semente chorando, porque às vezes a gente vai plantar chorando, mas diz, a Bíblia fala que a gente vai colher sorrindo. Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho uma lei do plantio e da colheita que eu não vou escapar dela. Eu passo uma vida toda fazendo besteira, plantando o que é errado. Aí eu cheguei para Jesus, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu tô tudo bem? Não, irmão. Às vezes a pessoa passa décadas pagando pela colheita, pelo plantio de uma vida toda. A verdade é essa. Aí até chegar a hora de eu começar a plantar o que é bom, a colheita do que é bom, demora, irmão. Demora. E nessa colheita aí que eu estou colhendo, é a hora que Deus está trabalhando em mim para poder ter mudança, eu não voltar a plantar o que não presta. E eu consegui ser alguém que vai ser luz. Porque candelabro é luz. Candelabro foi feito para iluminar. Candelabro foi feito para poder tirar
né, do escuro. E sabe, a importância é o candelabro que sou eu, ele me tira do escuro, mas pode tirar quem está ao meu redor também. Aleluia. Porque ele ilumina, irmão. Ele ilumina. E aí eu tenho que deixar Deus trabalhar para ele me fazer um candelabro, para eu ter utilidade, para eu ter azeite, para que eu consiga ser aceso para iluminar. Para poder eu ser alguma coisa, para poder eu começar a receber de Deus. Mas eu tenho que suportar as marteladas, porque a martelada, ela faz parte da colheita que eu continuo colhendo. Que às vezes a pessoa chega para fazer isso que é pastor, mas pastor, eu não estou entendendo. Eu aceitei Jesus já tem anos, mas pô, eu passo uma peleja terrível, eu estou passando uma coisa terrível. Irmão, quanto tempo de vida tu tem que fazer fazendo besteira? Tu quer que seja rápido? Não tem como não, irmão. O negócio é demorado. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, pastor, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, que não sei o que lá, que não aguenta. Gente, não casou com ele no mundo? Mas tu queria o quê? Às vezes tu casa com um perturbado na igreja e tu ainda sofre. Casou com ele no mundo, vai gemendo e vai chorando aí, irmão. Que às vezes a pessoa quer que o pastor abalize, né, assine embaixo da pessoa largar o cônjuge. Meu senhor, irmão, eu sou da seguinte opinião. Eu tenho uma opinião que eu joguei fora. Porque às vezes eu chego e falo, pastor, meu marido, ele vende tudo dentro de casa, pô, ele gasta dinheiro com droga, vende tudo dentro de casa, às vezes me bate. Eu estou querendo divorciar dele e tal. O que o senhor fala? Eu já fiz com uma pessoa, para mais de uma pessoa, eu falei, irmão, que eu como homem, o que eu falo para a senhora é, larga esse traste, joga ele por que inverno para lá. Eu como homem, joga essa porcaria para lá, joga esse homem para lá, porque isso não é homem, isso é um lixo. Mas mais homem que toque mulher. Isso aí é um ferido endemoniado. Essa é a minha carne fala isso. Agora, vamos para o espiritual. A única permissão de Deus, claro que Deus tem outra maneira de, né, a minha frase de Deus tem multiforme maneira de trabalhar, mas tirando, né, a lógica de Deus na Bíblia qual é a permissão de separação? É por traição. Somente por traição. A pessoa pode se casar outra vez de duas maneiras. Se o cônjuge trair ou se a pessoa falecer. Tirando isso, não existe hipótese da Bíblia de um novo casamento. Não existe. A Bíblia é bem clara nisso. Então eu falo para a pessoa, irmã, eu não posso falar para a senhora que a senhora tem biblicamente permissão de separação, porque a Bíblia não fala isso. Porque nós temos aí nosso amigo Zé, que vem de vez em quando aqui na igreja, passou uma vida toda usando droga, vivia na rua, nem entrava em casa. A mulher dele está lá com ele até hoje. Gemeu pra caramba, sofrimento, o cara, ele realmente, ele vivia na lama aí, não podia contar com nada, era um drogado, viciado, jogado. Há 7 anos ele parou, já velho, 7 anos, não menino. Há 7, já com 50 anos, eu acho que tem 58, já com 50 anos, ele usava droga desde 15 anos de idade. Foi parar com mais de 50 anos de idade. Há 7 anos ele largou, e a mulher vivendo com ele há mais de 20 anos, mas pagou o preço ali. E hoje ele, graças a Deus, tem a vida restaurada. Aleluia! Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus tem poder para fazer milagre e restaurar. Então eu não posso falar para a pessoa assim, ó, faz, larga, porque esse cara não vale nada. Por quê? Eu estou falando para a pessoa, senhora, Deus não vai dar jeito. A pessoa tem que dizer assim, Deus só fez besteira.
Ah, casou, se era para casar? Então agora segura tua mão daí, deixa ele, vai chorar, vai gemer e pede para Deus transformar a vida da pessoa. Igual o pastor Cláudio falou, eu falei aqui na igreja. A menina chegou na igreja, né? O pastor Cláudio falou assim, pastor, eu vou ter meu noivo, eu quero casar com meu noivo. Eu amo meu noivo. Só que é o seguinte, ele bate na mãe dele. Eu acho que depois que ele casar comigo, ele vai parar de bater. O que o senhor acha? Aí o Claudio falou assim, eu acho que você deve casar comigo, sabe por quê? Porque só assim ele pode bater na porta da mãe dele que está velha e bate em você que está nova. Casa com ele. Tu já sabe que o cara bate na mãe. Se ele bate na mãe, quem eu falei contigo, eu vou te matar. Tu não vem perguntar o que tem que fazer? Então, irmão, eu tenho que entender que as besteiras que eu fiz na minha vida, eu vou colher. E aí depois eu vou ter que tomar martelada de Deus para me transformar em algo que preste. Eu vou ter que... Por isso que eu segui ele com amor do imperador. Porque, irmão, quando a gente vem do mundo cheio de carrapicho, com a vida toda desgraçada, a gente, quando Deus olha a gente dentro da igreja, Deus vai nos olhar como alguém de muito valor. Nós somos muito valiosos. Só que aí Deus olha e fala assim, mas não presta para nada. Aí Deus começa a trabalhar para poder transformar a gente em alguma coisa que preste. E sabe, assim como Deus faz com os castiçais, que mandou botar detalhe, que mandou ter cuidado nos detalhes, assim Deus faz na nossa vida, irmão. Deus ele tem cuidado, Deus ele tem cuidado, Deus ele tem carinho, porque Deus quer transformar a gente em algo bonito. Assim como fez com a terra era sem forma e vazia. E Deus embelezou a terra toda. E assim é com a nossa vida. Deus quer transformar a gente em algo bonito, em algo vistoso, em algo que seja de grande utilidade. E é isso que Deus quer que a gente saia daqui nessa noite, né? Entendendo. Eu preciso aguentar o trabalhar de Deus. Eu preciso aguentar o trabalhar de Deus. Aleluia. Dói, fere, machuca, me faz chorar, mas me vai fazer alguém de grande valor. Aleluia. De grande utilidade. Glória. Dentro da casa de Deus e fora. Vai fazer alguém aceso, iluminado. É isso que Deus espera de nós, irmão. E eu preciso suportar. Eu preciso entender que muitas das vezes eu tenho que dizer não. Que muitas das vezes eu tenho que aturar. Né? Não é fácil não. Só quem tem um marido bêbado para saber o que é lidar com bêbado. Só quem tem um filho problemático para saber o que é lidar com um filho problemático. E aí não é fácil não, porque se não deixar Deus trabalhar, a gente não aguenta. É muita dor, é muita tristeza, é muita angústia, é muita luta. E sabe, nessas vezes, Deus não está trabalhando no marido que é bêbado não. Deus não está trabalhando no filho que é perturbado não. Deus está trabalhando em nós que estamos aqui. É em nós que Deus está trabalhando para a gente suportar e a gente conseguir virar alguma coisa de útil valor para iluminar a vida dessa gente aí que está aí perturbada aí, ó. Porque a gente está pensando o que Deus não está trabalhando, irmão? Enquanto eu estou aqui, enquanto Deus está trabalhando em você, está pensando que Deus é? Porque a gente vê com os olhos naturais, irmão. A gente não consegue olhar com os olhos espirituais, não. De repente, quando tu pisca o olho, o marido está dentro da igreja. De repente, tu pisca o olho, o filho está dentro da igreja. Tu pisca o olho. O que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu que até no outro dia estava aí tudo? Irmão, na hora que Deus jogar um anzol, já era, irmão.
Vai vir um anjo de Deus, já é. A gente não entende nada. Porque a gente não dá sinal. Eu sou cristão há 30 anos. Minha família é toda católica e espírita toda. Não tinha um crente. Eu sempre orava, falei assim, não é possível. Não é possível que eu não seja exemplo. Eu não faço nada de errado. Eles não veem farra. Eles vêm subir no monte. Poxa, eu tento estar junto deles, porque a minha família, eles fazem encontros de primo 4 vezes no ano, que a nossa família, minhas tias, minha mãe, minhas tias, morreram tudo. Aí ficou só os primos. Aí tá todo mundo muito disperso, ninguém se falava direito e tal. Aí eles fazem os 4 encontros por ano. Em casa de praia, que a nossa família tem e tal. 4 encontros por ano. Aí é chamado de encontro dos primos. Faz churrasco. E aí acontece, eles fazem no sábado, porque sábado e domingo para mim não dá. Então eles fazem no sábado, sempre fazem no sábado, para eu poder estar presente. Eu faço questão de estar presente. Eu faço questão por quê? Porque eu sou o único evangélico, eu quero dar testemunho. Porque eu chego lá, eles me perguntam sobre monte, eles me perguntam sobre igreja, eles me perguntam que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, eu estou ali. Estão brincando, estão se alegrando, mas está se semeando, está se falando. E de repente eu olho na internet e nem me falou nada. Uma prima minha se batizou na igreja. Aleluia. Eu falei, rapaz, filha de uma prima minha, né? Minha prima de 2º grau. Batizando na igreja. E de repente eu olho para a postagem dela, só falando de Deus. Aquele primeiro amor lindo que a gente vê. Né? Irmão, tu tem que ver agora o Facebook da rede social dela, só Deus fez Jesus, coisa maravilhosa. Aí eu mandei mensagem para dar parabéns para ela, falei da minha alegria por ela, né, da minha alegria de eu ver ela desse jeito. Aí eu perguntei para minha prima, que é a mãe dela, falei assim, brincando com ela e meu primo, né? Falei assim, poxa aí, tô feliz, hein? A Amanda agora do meu time, né? Sabe disso, né? Vocês perderam, agora tá comigo. Aí eu falei pra mãe dela e falei, vem cá, como é que foi essa benção? Me conta aí. Ela falou assim, não, ela ficou desempregada, aí estava bem com depressão, estava meio triste. A mãe do rapaz que ela namora, o rapaz que ela namora não é crente, mas a mãe do rapaz que ela namora é crente. Aí a mãe do rapaz que ela namora começou a falar de Jesus para ela e tal. A semente foi plantada, ela acabou indo na igreja, acabou se encontrando com Jesus verdadeiramente. Aleluia. E agora está lá, cristã, não bebe mais, não faz mais, não fica mais em farra. Aleluia. E aí tu fala assim, como é que é isso? Irmão, eu não quero nem saber. Porque às vezes não é com a gente que Deus vai usar para poder salvar a tua família, não. Às vezes você nem vai saber, alguém vai estar falando, né? Esses dias aí o João estava na academia, um amigo dele, né? Parece que foi roubado o celular, aí pegou o celular, quebrou o celular, aí o professor falou assim, rapaz, tem que ir para a igreja, hein? Tem que ir para a igreja, hein? E outra coisa, o rapaz nem é crente. Ele me conhece, é meu amigo, fora da academia, porque eu também agora estou fora da academia, quando eu larguei a academia, que não sabia academia nenhuma. Mas ele é meu amigo fora da academia. Aí ele falou assim, tem que ir na igreja do pai do João, pô. Tem que ir lá, vai ser minha oração, tava do teu lado, não sei o quê. Aí o João virou para ele e falou, pois é, tua avó está indo lá, hein? Tua avó está indo lá na igreja lá. Aí falou que ele ficou assim e tal, não falou nada. Mas o João falou com ele. Aí o João falou que ele falou assim, minha avó está indo lá? Aí o João falou, tua avó está indo lá. Aí falou com ele lá e tal, né? Mas tu vê que não tu menos espera alguém falar de Jesus. Mas não é dessa vez que ele vem? Não pode não ser dessa vez que ele vem. Mas um cara que nem aquilo não veio para a igreja. Eu já vi uma pessoa que aceitou Jesus porque um bêbado estava bebendo no bar
Um bêbado falou para você, rapaz, tu precisa virar crente. Um bêbado falou para outro bêbado, tu precisa virar crente, cara. Tu tem que ser evangélico, tua vida não tá boa não. Tua vida tá arrebentada. O cara testemunhou que ele aceitou Jesus, foi para os caminhos de Deus, por causa de Deus usou o bêbado para poder falar que ele tinha que ser crente. Aleluia. Irmão, não tô menos desespero, o cara virou crente. Não foi pela pregação de um pastor, não foi pela pregação de uma esposa que era evangélica, não foi pela pregação de alguém, o testemunho de alguém, não foi porque alguém falou de Jesus para ele, não foi porque alguém convidou ele para a igreja. O bêbado sentado no bar e falou assim, você precisa ser crente. Você está com a vida muito ruim, você precisa entrar para a igreja. O cara olhou assim e falou assim, rapaz, e o outro dava bêbado também, o outro me dava bêbado, dos dois encaixaçados. Rapaz, o cara bêbado foi para casa na cabeça, chegou, foi para o culto, aceitou Jesus. Aleluia. Nós não podemos duvidar do trabalhar de Deus, irmão. Às vezes a gente espera que a pessoa olhe para nós e fale assim, poxa, olha só, né? Mas às vezes a pessoa arruma um namorado, arruma uma namorada, arruma um amigo que a pessoa chega agora, mas faz alguma coisa para a pessoa que vira um amigo muito forte. Aí de repente a pessoa começa a pregar, começa a falar, e você não está nem sabendo o que está sendo falado, tu não está nem vendo com quem está andando, tu não está nem vendo, de repente do nada a pessoa chega para e fala assim, eu estou na igreja. Mas isso eu tenho que entender que eu preciso deixar Deus trabalhar em mim que Ele tem que trabalhar. É eu que tenho que suportar as pancadas. Eu já vi gente falar para mim também assim, pastor, por que tem que ser eu que tenho que buscar? Eu falo assim, irmã, dá glória a Deus, porque é um privilégio para você buscar. É um privilégio você estar na igreja. Ou você quer estar no pagode? Se perdendo e indo para o inferno? Ou você quer estar onde? Na macumba? Não fica com raiva que é você que está buscando, não. A pessoa fala que está buscando como se fosse um peso para ela estar buscando. Irmão, fica alegre que você está na casa de Deus. Fica alegre porque você largou o mundo. Fica alegre porque você está em direção para o céu. Fica alegre. E aí, você está aí buscando, Deus trabalhando em você, Deus está martelando em você, você está sentindo a dor, mas Deus também vai fazer de você algo valioso, de utilidade, para abençoar quem está no teu casa. Aleluia. E às vezes, essa bênção não vem nem de você falando, pregando, dizendo, convidando, mas vem de outros. Agora, qual é a minha parte? A minha parte é suportar. É suportar a dor que não é fácil. Porque o artífice trabalha. Deus é artífice, ele trabalha. Tem hora que a martelada vem com as forças. Porque às vezes é a base do castiçal. Às vezes a pancada vem forte. Mas às vezes é aquela dorzinha chata. Aquela fazendo amêndoa, fazendo as florzinhas. É aquelas pancadinhas que vem. E nós temos que suportar. Porque o trabalho é de Deus, irmão. É Deus fazendo de nós um castiçal para ser luz. Para ser luz dentro da casa de Deus. Mas para ser luz também fora dela. Aleluia. Para as pessoas verem, né, que eu sou alguém que aonde chego eu trago luz. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, foi na minha rua, e tinha um pessoal que me evangelizava, veio de uma família espírita, né? Como eu falei, minha família toda é espírita, meu pai e minha mãe, e eu odiava. O presidente sempre falou que eu sou escolhido do governo da minha mãe. Eu odiava ir para macumba, odiava. Então, eu aceitei Jesus, eu estava desse pessoal, mas antes de aceitar Jesus, eu entrei na casa de frente para mim, de uma pessoa que era evangélica, um rapaz que era evangélico. Quando eu entrei na casa dele, irmão, eu senti
um algo tremendo. Eu falei assim, caramba, Dailton, entendeu? Eu estou sentindo uma paz aqui dentro. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui dentro. Eu nunca tinha sentido, irmão, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu falei, caramba, eu senti uma coisa diferente. O Dailton ficou feliz, falou assim, poxa, graças a Deus. Isso aí. Tem que sentir bem mesmo, que é a casa de cristão. A família dele era toda cristã. Toda. Os irmãos, a mãe, todo mundo crente. Cheguei lá e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E nessa brincadeira, acabei aceitando a Jesus. E no início, que Deus trabalhava em minha vida, irmão, eu queria sair da igreja toda hora. Eu perdi tudo, meu pai era rico, eu perdi tudo, fui morar de favor na casa do Batia, que era espírita, irmão. Foi um salseiro na minha vida. E o Dailton todo dia me ligava. Todo dia me ligava. Então, o que acontece? Eu não tinha ninguém para evangelizar, não tinha ninguém para falar de Jesus para mim. Minha família era toda perdida. Mas teve um vizinho que falou. E aquilo ali me trouxe salvação. Então, que eu possa sair daqui nessa noite entendendo que Deus trabalha. Entendendo que Deus, Ele faz de nós um castiçal para termos utilidade. Porque o resto Ele vai trabalhando. O problema é a dor do trabalho de Deus. O problema é resistir a essas coisas todas. Esse é o problema. É muito triste isso. É muito triste você ver uma obra inacabada no meio da rua. Fala assim, não, era para ser um candelabro, mas está aí, ó. Mas só tem um castiçal pronto, só tem só uma haste pronta, não tem nada. Podia ter sido bênção, está aí, ó, perdido. Muito triste isso. Que nós possamos resistir. Que nós possamos entender, né, que Deus hoje nos compara um castiçal. Cheio de detalhe. Cheio de detalhe. E com grande utilidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Coloca de pé. Eu vou orar pela tua vida.